Uma mulher morreu e 2 pessoas ficaram feridas depois de uma confusão envolvendo um policial militar da reserva. A imagem que vocês vão ver é da confusão em si, na região do Siqueira Campos, no oeste de Aracaju. Essa é a Vanessa, 24 anos. Ela foi assassinada com um tiro. Esse policial saiu da cena do crime, se apresentou à polícia, ele foi ouvido e liberado. A gente vai mostrar para vocês agora a reportagem completa do Ícaro Novaes. Põe na cena. Era madrugada de sábado por volta das 3 horas quando a confusão teria começado. Tudo aconteceu em um bar na rua Mato Grosso, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Nas imagens gravadas pelo celular de uma das mulheres que acompanhavam a vítima, um homem aparece sendo contido. Em seguida, o som de um disparo. Vanessa de Jesus, de 24 anos, foi atingida no peito e morreu no local. Ela havia saído do trabalho com 2 amigas e o pai delas. Todos ingeriam bebida alcoólica quando a discussão começou. O autor do disparo é um policial militar da reserva remunerada. Ele se apresentou à polícia ainda na madrugada, alegou legítima defesa e foi liberado. Do nada, não foi legítima defesa, eu tenho uma gravação. O policial que chegou primeiro com o carro, querendo pegar meu celular, falando, não vou dar meu celular para ninguém, eu não vou dar, só vou dar para um delegado, um juiz, o que for, não vou dar. Aí eu peguei, passei o vídeo pro meu filho, apaguei, porque ele poderia pegar meu celular à força. E como cheguei, só deu o delegado que me entrevistou. E ele viu bem na hora que eu estava gravando, foi na hora do tiro, que ele puxou a arma, bateu na minha orelha, na cabeça do meu pai e no peito dela. No velório de Vanessa, no bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, muita comoção. Alcione mostra que o tiro ainda atingiu de raspão sua orelha e o rosto do pai. A irmã, que também presenciou tudo de perto, fez um apelo por justiça. Uma mulher batalhadora, correndo atrás dos seus direitos, para tirar um dia de lazer e isso acontecer. Tem que ter justiça, moço. Justiça. Porque o que ele fez com ela não foi só um crime, foi 2, racismo e assassinato. Isso não pode ficar assim. Vanessa deixa 2 filhos, um de 5 e outro de 2 anos. Para a família, a dor da perda se mistura com o sentimento de revolta. Saiu do trabalho e fui distrair um pouco, é normal, todo mundo faz, né? Só que aí, para chegar um cidadão, uma autoridade, chegar e tirar uma vida de uma mãe de família, pô, 2 crianças deixou aí, como é que vai ser agora, 2 crianças dela? Então tá na mão de Deus, né? Deus sabe o que faz. E assim, se eles olharem pela gente ter justiça, que ele não fique impune, porque do mesmo jeito que aconteceu com ela, pode acontecer com outras pessoas, através dele mesmo, né? A família vai cobrar justiça. Com certeza. Não é certo ele ter tirado a vida dela e estar solto, porque da forma que ele tirou a vida dela, ele pode tirar de qualquer um outro. E ele chegar, se apresentar numa delegacia, dizendo que ele foi, como é que se diz, meu Deus? Em legítima defesa, sendo que ele que tirou a vida de uma mulher. Não foi ela que tirou, puxou a arma e escalou nele, não. Foi ele que escalou nela. Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que o Departamento de Homicídios está investigando o caso. A Corregedoria da Polícia Militar de Sergipe também apura os fatos. Eu me recuso a reproduzir o que foi dito por este policial militar da reserva antes de matar a Vanessa. Mas adianto para vocês que é uma fala pejorativa e racista em que ele se referia à cor da pele da Vanessa, o que configura racismo. Em seguida, ele xinga esta mulher com palavrões. Eu pergunto a vocês, se fosse um homem, ele agiria do mesmo jeito? Então, para mim, a gente tem crimes aí. Racismo e também o feminicídio. Porque, se fosse homem, ele faria isso? Tinham outros homens no local. Por que que ele foi matar justamente a Vanessa
porque ela não correspondeu às investidas de paquera dele? Então, para mim, essa história, que inclusive eu vou querer tirar dúvida agora sobre o ROP. O ROP é o boletim, conhecido como boletim da polícia, está dizendo lesão corporal. Este policial se apresenta na polícia ouvido e liberado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A Vanessa, divida a tela, por favor, comigo, com a Vanessa. Só um minutinho, viu, Ícaro? Porque aí eu vou comentando aqui e você já questiona o advogado, baseado um pouco também nessas dúvidas que eu tenho aqui, que eu acredito que sejam suas também. Eu queria a imagem da Vanessa, por favor. A foto da Vanessa. Para você que está em casa entender o que eu vou falar bem direitinho. A Vanessa, que vai aparecer aí na sua tela, que vocês já viram rapidamente, era uma mulher de 24 anos, mãe de 2 crianças. Uma mulher da pele preta e com classe social baixa. A Vanessa faz parte de 3 minorias. A minoria por ser mulher, negra e pobre. Esse é o perfil, infelizmente, no nosso país, que mais sofre. Somos o 5º país que mais mata mulher. O número de feminicídio, por exemplo, teve anos que diminuiu para mulheres brancas e aumentou para mulheres negras. E quando a gente vai fazer o recorte social do mesmo jeito. Aí você me pergunta, minoria como, Mariana? Se a maior parte da população é mulher, se a maior parte da população é negra, é minoria social. De pessoas que não estão nos lugares de poder, porque esses lugares foram negados ao longo dos anos. Nós, mulheres, só pudemos votar há pouco tempo, pouco mais de 100 anos. Há 150, 140 anos, esta mulher que aparece na sua tela era escravizada. É porque quando a gente fala de escravidão, de não pode votar, parece longe. É pouco mais de 100 anos. Então vivemos numa sociedade que respinga racismo e machismo. E a morte de Vanessa mostra isso. Porque ela recusou uma investida deste homem, sofreu racismo e depois, com um único tiro certeiro, ela foi assassinada. Ícaro Novaes, eu primeiro quero até, viu, Ícaro, desejar à família as melhores coisas, que consigam superar e conte com a gente. Eu quero saber desse advogado. Que história é essa de no ROP tá escrito lesão corporal? Que história é essa desse homem ter sido ouvido e liberado? Qual a justificativa para isso? Ícaro Novaes, boa noite. Boa noite, Mariana. Mais uma vez, esse caso eu acompanhei durante o final de semana, estive inclusive no velório, uma revolta gigantesca, sobretudo daquelas mulheres, como vocês viram, a Alciene e a Ingrid, que estavam no local e presenciaram tudo, chocadas com o que o policial militar teve a capacidade de fazer naquela madrugada de sábado. Mariana, antes da gente conversar com os advogados, é até importante que eu perguntei no dia do velório se a família já tinha conversado com alguma assessoria jurídica e eles não estavam nem em condições, não tinham nem instrução para poder ter procurado advogados. Somente hoje que eles conseguiram constituir uma equipe de advogados para poder auxiliar nesse caso. Daqui a pouco a gente vai tirar todas essas dúvidas, porque a gente seguiu com esse início de semana, apurando, conversando com a família, e a gente tem também aí 2 entrevistas com os familiares da Vanessa, a Aline e a Alciene. De descontração, todos os finais de semana vocês se reuniam para fazer aquilo, só que esse final de semana foi trágico para a Vanessa. Foi trágico para vocês, porque Vanessa se foi, fica a dor, fica a saudade de um momento que jamais vai sair da mente de vocês. Verdade, viu? E tudo que, o mais que ela pedia era que ele chamasse ela pelo nome dela, que ela não era negrinha. Tudo que ela mais pedia por conta disso. Aí ela morreu sendo chamada de neguinha. E ele hoje está livre, tem que ter justiça. Ele tem que pagar pelo crime dele.
Isso não existe o que ele fez. Conta pra gente como é que foi. Ela se levantou e disse, não, eu não sou neguinha. Começou a discussão, porque ele chamou ela de nega. Aí ele veio pra cima dela, o irmão dele começou, já levantou da mesa gravando. Na hora que o irmão dela começou da mesa gravando, começou a discussão. Aí o irmão dela empurrou. Aí ela caiu no chão. Aí ela foi lá, levantou ela e eu com meu pai do outro lado, agarrando meu pai pra a briga acabar. Pra não ter mais confusão nenhuma. E o momento todo ele falava que ela era policial, que ela era policial, que ela era policial. Na hora que chegou, ele falou, vou aqui, volto já. Aí eu disse, João, vamos embora. Eu que já estava chamando o Uber. Ele, eu vou aqui, volto já. Eu disse, vamos embora. Tanto que ela morreu, que naquela coisa, ela estava já com a bolsa vermelha na mão e a nas costas. A da mão era a bota e as costas era a bolsa dela vir para casa. Foi naquele deu tiro, eu estava gravando. Eu disse, já que você está gravando. Quantos tiros ele deu? Um único tiro. O policial não acreditou que era um único tiro. Na hora que ele chegou na delegacia, que ele mandou mostrar o vídeo, foi um único tiro que pegou em mim, na cabeça do meu pai e no peito dela, que acabou falecendo ela. Uma bala só fez todo esse estrago. Uma bala só. E ninguém acreditava que era uma bala só. Só acreditou por causa do vídeo que eu gravei. E ainda, na hora que ele matou ela, que deu tiro nela, ele saiu se limpando, limpando o rosto, que tinha um sangue que bateu nele, o sangue dela. E ele bebeu o último copo, tirou a camisa, não foi, Ingrid? Tirou a camisa e foi embora. Tá aí, portanto, elas agora, depois do velório, elas com um pouco mais de lucidez ainda, claro, com o luto por ter perdido uma grande amiga, trabalhavam juntas as três. E agora, Mariana, a gente conversa com os advogados, inclusive eu apresento aqui o Elcio Silva e aqui o Anderson Cortes, eles que agora, a partir de agora, foram hoje à tarde, nessa tarde, instituídos como a defesa da vítima. Eu já pergunto, agora pela tarde, a Polícia Militar, em entrevista, confirmou que o ROP estava como lesão corporal grave. Numa primeira análise, o que vocês já fazem de avaliação em relação a essa informação que consta no ROP e o que vocês entendem que deveria constar lá? Boa noite. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Mariana, Sena, os telespectadores que estão assistindo esse programa de altíssima audiência, o Cidade Alerta. Olha, é um fato que chocou, viu, Mariana? E a massa que está assistindo esse programa agora. Um fato que chocou, por quê? Primeiro ponto, quero dizer que nós assumimos esse caso agora, eu e o doutor Anderson. Hoje, à tardezinha, né, a Alciene esteve com a gente, conversou rapidamente, que ela trabalha à noite. Nós conversamos com ela, que ela foi vítima também e testemunha. Né? Tem a Ingrid também, que Ingrid não foi vítima, ela estava no local, testemunha, estava lá. E quem estava mais lá no caso foi seu Saturnino, que é o pai da Alciene, que foi baleada no ouvido, e também da Ingrid, e também a Vanessa, que morreu. O que é que foi passado para a gente até o momento? Para mim e para o doutor Anderson, nós não tivemos ainda posse de documentos do inquérito, porque, volto a frisar, nós pegamos o caso hoje, à tardezinha. Mas o que é que foi contado para a gente? Que da sexta para o sábado, essas pessoas saíram do trabalho e se encontravam sempre neste bar, como já narrou a TV Atalaia, lá no Siqueira Campos, aqui em Aracaju. E lá, quando essas pessoas estavam brincando, em uma mesa estava um policial, um suposto policial, e uma outra pessoa, um outro homem. E aí começaram, se desentenderam, porque foi dito também pela testemunha, e a gente vai apurar, que o acusado, o policial que matou a Vanessa, ele chamou ela de negrinha e chamou também a Alciene de grávida, estava gestante, ou seja, com modos discriminatórios, né? Discriminando as pessoas. Essa é a narrativa que foi narrada para a gente. Então, se desentenderam, o suposto policial, depois que se desentenderam, ele foi até o carro dele, pegou uma arma e atirou para matar uma mulher de 25 anos. Deixou dois filhos, né? O tiro, a vítima falou, uma das vítimas falou para a gente que atingiu o peito e matou a menina. Matou uma jovem de 25 anos que deixou dois filhos, um de 13 e um de 7 anos. O rapaz, o seu Saturnino, saiu ferido, está em casa, né? Perdeu muito sangue. E a outra jovem, a Alciene, foi alvejada na orelha
está fora de perigo, está trabalhando. Então, até o momento, nós não pegamos, nós não colhemos, não deu tempo ainda, nós estamos fazendo isso. O delegado que ouviu ao CN hoje foi o doutor Mário Leone, que está no homicídio, é um grande delegado. Então, de hoje para amanhã é que a gente vai apurar os fatos, começar a apurar esses fatos. Agora, o fato foi bárbaro, porque a Alciene contou para a gente, a garota que pegou o tiro aqui, que o policial, o acusado, além de matar uma pessoa, ferir duas, quando ele viu que a mulher estava morta, ele limpou o sangue do corpo dele, tirou a camisa e pegou o copo com bebida alcoólica, deu uma virada, né? Deu um gole e saiu na dele tranquilamente. Disse que se apresentou no outro dia, a gente não foi preso, ninguém sabe por quê. Se pegaram a arma, a gente também não sabe dizer se apuraram, mas de hoje para amanhã a gente vai apurar os fatos e vamos exigir que as autoridades competentes de Sergipe tomem as devidas providências. Porque eu faço uma pergunta, Mariana, ao povo que está assistindo esse programa de altíssima audiência. Se a Vanessa, se ela fosse filha de uma autoridade máxima, o policial ia se apresentando e seria preso, iria limpar o sangue, beber, sair tranquilamente ou não? É a pergunta que eu deixo com vocês. Muito obrigado, Elcio. Eu complemento aqui com o doutor Anderson também. Doutor Anderson, então o entendimento, pelo menos nessa análise inicial que vocês fazem, que foi um crime de feminicídio e tentativa de homicídio com as outras duas vítimas, dá para dizer isso? Boa noite, Mariana. Boa noite, Ícaro. Só uma correção. Nesse caso, nós não entendemos que foi um crime de feminicídio, foi um crime de homicídio e 2 tentativas de homicídio. Esse crime foi muito bárbaro, sendo o acusado policial ou não. O crime foi bárbaro. Um tiro fatal no peito da Vanessa, um tiro que passou de raspão e ainda atingiu a orelha de uma sobrinha dela e um tiro que pegou na cabeça do pai dessa sobrinha, ou seja, para matar. Pelo que dizem, se policial for, habilidade com arma deveria ter, tem. As informações prestadas pelas vítimas é de que, depois de uma discussão, ele foi até o carro e voltou com a arma. Se fosse, como se estão especulando, uma legítima defesa, ele teria tempo de entrar no carro e ir embora. Ele teria tempo de ligar para a polícia, para os colegas dele, para virem atender a ocorrência. Se foi legítima defesa na versão dele, isso cai por terra. Não tinha como ele reagir naquele momento a um mal injusto. Deu tempo, ele foi no carro tranquilamente e voltou. Mas o que eu posso garantir à população de Sergipe é de que esse crime será apurado. Como o doutor Elson Silva disse, o doutor Mário Leone, um grande advogado, nós confiamos na Polícia Civil de Sergipe. Doutor Anderson, rapidamente, vamos só ouvir uma pergunta, a Mariana vai fazer uma pergunta lá, aí eu passo também para ela. Na verdade, eu queria falar com o primeiro advogado, que eu acho que a gente está mais alinhado na linha de pensamento, porque em momento nenhum a gente falou de legítima defesa aqui, não citamos, pelo contrário, estamos falando de outros tipos de crime, tá? Como ele se referiu a mim também, eu queria falar diretamente com ele, agradecer pela confiança aqui no nosso trabalho e dizer, tá? Vocês estão falando que não foi um feminicídio. Eu quero, só para ver se eu estou entendendo o que aconteceu. Primeiro, tudo começa com um crime de racismo, que se segue para um machismo, que não é crime, mas se configura com machismo. Porque se fosse uma pessoa branca, ou se fosse um homem, ele agiria assim, porque o pai dela estava no local. Por que ele matou ela e não o pai dela? Então, o crime de feminicídio se enquadra quando você morre pelo simples fato ou pelo fato de ser mulher. Por que ele atirou na mulher, não atirou no homem? Foi uma recusa de uma paquera? Então, assim, no meu entendimento, a gente tem sucessivos crimes. Tudo começa com o racismo. Porque se fosse uma mulher branca, talvez ele tivesse respeitado. Mas como os corpos negros aqui no Brasil são tidos como era na escravidão, há 131 anos atrás, ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse. Então, para mim, no meu entendimento, eu queria que vocês me explicassem por que isso aí não é um feminicídio. É essa parte aí que eu quero entender. E só corrigindo o que o outro advogado disse, não falamos em legítima defesa aqui em momento nenhum. Se a outra pessoa falou, não foi a gente. Com vocês, por favor. Olha, Mariana, a defesa entende que não foi. Volto a frisar, não pegamos documentos ainda, certo? De hoje para amanhã.
Nesse momento, a gente entende que não houve um feminicídio porque não ocorreu no âmbito familiar o fato, né? Pelo menos é o que falam. Mas de hoje para amanhã a gente vai apurar e a gente vai trazer detalhes. É revoltante? É. E como o doutor Anderson acabou de falar, as providências serão tomadas. Quero aproveitar também e pedir ao pessoal que ligue 181. Você que tem mais imagens, passe anonimamente. Ajude a uma mulher de 25 anos que foi assassinada com um tiro no peito e deixou 2 filhos. Muito obrigado, Elcio. Muito obrigado, doutor Anderson. Mariana, segue com você aí no estúdio. Agradeço a vocês também, mas o feminicídio não precisa ser ambiente familiar não, tá? O feminicídio se enquadra também para quem não é parente.